Abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 7. O título da minha mensagem é Estratégias para um casamento feliz. Amém? Esse é o título da minha mensagem. Estratégias para um casamento feliz. Bom, nós vemos que aqui não tem mais uma criança, dentro do templo. Então poderemos falar uma conversa bem adulta hoje. Amém? Eu tenho conversado com alguns casais de inúmeros lugares e pessoas que me pedem aconselhamento. E eu vejo que às vezes o fracasso do próprio casamento está nas mãos das próprias pessoas. Pequenas coisas que podem ser alinhadas e resolvidas, onde crentes na palavra de Deus às vezes cometem pequenos erros, pode estragar um relacionamento. Ou também de pessoas que têm seu cônjuge, o marido ou esposa, não são crentes e às vezes perguntam como que nós devemos agir. E nesse capítulo 7, o apóstolo Paulo trata de como deve ser um casamento. De cristãos com cristãos. E de crentes com não crentes. São estratégias simples, irmãos, onde a própria palavra nos orienta para fazer com que Satanás não entre e não destrua o nosso casamento. Estratégia simples, onde as pessoas às vezes cometem erros simples. E os pequenos erros, de maneira consecutiva, podem fazer com que casamentos terminem. Amém? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Todos acharam? Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que por causa da imoralidade. Cada homem tenha a sua esposa e cada mulher tenha seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a sua esposa. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E digo isto como concessão e não como mandamento. Gostaria de que todos os homens fossem igual eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas, se não conseguem se dominar, se casem, porque é melhor casar
do que arder em desejos. Ao casado ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa. E a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o não crente quiser se separar-se, que se separe. Em tais casos, não fique sujeito à servidão nem o irmão e nem a irmã. Deus o chamou vocês para viverem em paz. Só até aqui. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela leitura da Tua palavra, Senhor. Que hoje essa exposição possa vir a falar conosco. Se algum de nós estiver errando, Senhor, o Senhor nos coloque no caminhos da Tua palavra novamente. E seja o Espírito Santo a falar aos corações, Deus, para que a gente possa ter uma vida conjugal com excelência, da melhor maneira possível. Nós sabemos, Deus, que somos fracos, somos falhos, temos inúmeros erros, mas apesar de nós, a Sua graça é manifestada. Que a gente possa ser bons exemplos de bons solteiros e de bons casados, para que as pessoas possam ver que esse Evangelho que nos transformou possa transformar a vida delas também. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Essa carta é uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios, ela passava por uma situação muito delicada. Era uma igreja que tinha muitos problemas, inúmeros problemas. Você vê irmãos entrando contra irmãos, nos tribunais, uso dos dons espirituais feitos de qualquer maneira, sendo usados para glorificar o homem, não a Deus, de maneira que eles usavam de maneiras incorretas os dons. Com inúmeros problemas, Paulo escreve a carta aos Coríntios para aconselhar os irmãos e colocar aquela igreja na direção rumo à santificação, para ser uma igreja santa, para preservar a igreja na santidade. E esse capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, Paulo fala de um assunto às vezes pouco falado nas igrejas. Alguns pastores têm medo de falarem desses assuntos, mas alguns paradigmas têm que ser quebrados, irmãos, para que a igreja cresça saudavelmente. E Paulo fala aqui de um assunto muito polêmico, é o assunto a respeito da sexualidade. E Paulo dá conselhos a solteiros e dá conselhos a casados aqui. De uma melhor maneira que eles vivam em santificação e que eles vivam em comunhão, tanto com maridos crentes, quanto aqueles que têm o seu cônjuge que não são crentes. E Paulo dá esse conselho para eles, de maneira que eles possam vir a glorificar a Deus, independente se são crentes, casado com crentes, crentes casado com não crentes e crentes solteiros.
E Paulo, quando ele fala especificamente nesse capítulo, quando a gente olha, Paulo responde perguntas específicas sobre casamento e também responde perguntas específicas sobre o celibato, sobre ser um celibatário. Celibato, para quem não sabe, é a pessoa que decide não casar e viver uma vida inteira para o Senhor. A dedicação principal da sua vida é só para o Senhor. E Paulo, nesses ensinos, ele não esgota o assunto sobre o casamento e nem sobre o celibato, porque a Escritura também tem inúmeros pontos que falam sobre casamento, sobre a tipificação da igreja, que é a noiva, com o noivo, que é Cristo. Existem inúmeras passagens no Novo Testamento, mas no capítulo 7, Paulo trata de uma maneira mais específica, principalmente uma igreja que tinha vários problemas, problemas de incesto, problemas com imoralidade. Paulo trata porque ele quer que aquela igreja esteja alinhada com a palavra de Deus, de uma maneira que ela esteja santificada para o Senhor. E Paulo começa a aconselhar essa igreja. Paulo tinha que lidar sobre alguns assuntos mais específicos na qual Jesus não tratou ali. E Paulo, ele usa da sua autoridade apostólica para tratar desses assuntos, que são assuntos a respeito da sexualidade. E isso, irmãos, às vezes é muito pouco falado no nosso meio. Mas ele se torna bem falado quando os escândalos acontecem. Quando os escândalos de adultério acontecem, quando os escândalos de infidelidade conjugal começam a estourar nos corredores da igreja, aí sim a igreja mete a boca, fala mesmo. Mas não é melhor tratar o assunto antes do que deixar isso explodir? Não é melhor resolver isso antes e fechar essa porta na qual Satanás vem ferozmente querendo destruir a família? Não é melhor a gente fechar essa porta antes do que deixar ela escancarada para que o inimigo entre e destrua uma família? Irmãos, os índices de divórcio no meio do povo evangélico está praticamente igual a do povo do mundo que não conhece a palavra. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para a Igreja de Jesus Cristo. Nós, que deveríamos ser referência sobre ter um bom casamento, casamento saudável, sadio, casamento crente, um servo e de uma serva de Deus, hoje está ficando tão banalizado quanto o mundo lá fora. Isso é triste, irmãos. Nunca se houve tantos casos de divórcio, principalmente nos começos de casamento. Os casos de divórcio em casais com menos de 7 anos de casamento estão estourando níveis de maneira absurda. E você sabe o que o mundo fala lá fora? Ué, mas não era crente? Separou? Mas não era crente? Deu errado? Mas não era crente? Jesus não fala de amor, do casamento, que deve amar a esposa? Mas não era crente? E quem paga o preço da exposição ao ridículo da igreja lá fora é a própria igreja. Isso é triste, irmãos. E às vezes são coisas tão simples. Tão simples, irmãos. Isso pode ser tratado
com uma simples leitura bíblica da palavra de Deus. Os mais experientes e têm casamentos mais longos, com vasta experiência, têm que aconselhar essa próxima geração que está vindo. Saber que casamento é uma coisa séria, que é instituída por Deus. Casamento não é uma brincadeira. Casamento não é uma roupa que você coloca e quando não está boa mais, você joga fora ou dá para uma pessoa. Casamento não é isso, irmãos. A seriedade do casamento está se perdendo. Está sendo diluída numa sociedade pervertida. O sentido de família hoje, no qual o mundo luta para destruir isso, porque fala que é conservador, está cada vez pior. E se a geração antiga também não ajudar a geração nova, os novos vão se perder nisso. Hoje pessoas se dão um casamento, casam, largam, quando vai ver está no terceiro, quarto casamento. Onde a banalização do casamento tem crescido cada vez mais. E Paulo, quando endereça essa carta, ele dá esses grupos dos casados com crentes, crentes com casados com não crentes, crentes não casados. Quando a gente começa a tratar aqui crentes casados com crentes, a gente vê na igreja de Coríntios acontecendo dois extremos. O primeiro extremo é que as pessoas que pensavam que sexo era pecado, inclusive no casamento, elas defendiam o celibato de uma maneira compulsória. Eles achavam que se o cara queria ser santo, ele tinha que ser celibatário. Não dava para ver. Outro povo, ele julgava que a falta de não casar era pecado, que o casamento era obrigatório. Essa ala provavelmente era a ala dos judeus. Que o casamento era moralmente melhor. E Paulo, quando ele dá o conselho, ele fala justamente que as duas posições estão equivocadas, erradas. E fala sobre o casamento, e fala que o celibato é um dom. Quem tem o dom para se casar, deve se casar. Quem tem o dom para ser celibatário, seja celibatário. Quando Paulo fala do casamento, ele está falando, é bom que vocês se casem. Quando ele fala logo nos primeiros versículos dele, digo que por causa da imoralidade cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Primeira coisa que Paulo é contra aqui, principalmente naqueles tempos, naquele pensamento grego, era contra a poligamia. Homem casado com várias mulheres e por aí vai. Esse versículo já deixa bem claro, muito claro. Cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Paulo já combatia a poligamia, pensamento grego que era infundido naquelas épocas. Paulo também fala, nesse mesmo versículo, homem, esposa. Mulher, marido. Paulo deixa claro que não existe possibilidade na Igreja de Cristo de uma união homoafetiva. Ele deixa muito claro isso. Homem, mulher, esposa e marido.
sem dar brecha nenhuma. Ele deixa muito claro esse texto falando da heterossexualidade. Paulo começa combatendo já desde os primórdios. E nós sabemos que os homens podem aprovar inúmeras leis a favor de um casamento homossexual. Mas, meus queridos, a lei de Deus não muda. Deus é imutável. Pessoas tentam fazer releitura da Escritura sobre uma ótica de uma sociedade caída. Deus não muda. Deus não muda por causa da cultura. Deus continua sendo Deus. Santo, uno. Os homens podem aprovar as leis que forem, mas o padrão quem instituiu foi Deus. Um outro ponto, quando Paulo fala, é bom que o homem não toque em mulher. Aí você fala, poxa, parece que ficou estranha essa frase. Mas aqui o tocar em mulher é casar-se. Ele fala, você que quer o dom do celibato, então você não toca em mulher. Mas logo em seguida ele começa falando de marido e de mulher. E quando você vê o dom do celibato, irmãos, que é o meu ponto de vista, é muito raro, ele é permitido segundo a Bíblia. Se uma pessoa quer ser celibatária, a Bíblia concede, ela é permitida. Mas lembrando que isso tem que ser um dom, não uma imposição. Nós vemos que na Igreja Romana, quando foi imposto o celibato, nós vemos que a Igreja Romana sofre até hoje com os escândalos que aparecem. Justamente porque os sacerdotes, os padres não podem casar. E por não casarem, você vê escândalos. Padres que morrem, depois aparecem os filhos no velório. Minha mãe sabe da história do padre Vicente, né? Lá do bairro. O pessoal conhecia ele, um padre muito bom, ajudava todo mundo, bem piedoso, tudo. Ajudava a construir a igreja, entendia até de algumas coisas de pedreiro, era um bom pedreiro. Padre bem piedoso. Quando ele morre, a mulher e os filhos estão lá no velório dele. Por que não permite o casamento? Por que você coloca que é ordenança aquilo que não é uma ordenança, não é uma ordem direta? O celibato é um dom. Há muito tempo atrás, lá na faculdade, o menino falou assim, Ricardo, eu acho que eu tenho o dom do celibato. Lá no seminário. Eu falei, é mesmo, cara? Cara, eu tenho o dom do celibato. Eu tanto trato bem os meus irmãos, os homens, as mulheres também, e eu não sinto atração por nada. Eu falei, cara, mas você é novo, viu? Tem uns 23 anos. Tem certeza mesmo? Não, eu tenho certeza, certeza. Aí, no começo do ano, eu vejo ele casado com 2 filhos. Melhor que foi assim. Melhor que ele se casou. Ser celibatário é um dom, irmão. Nem todos têm esse dom. E é muito difícil. Hoje em dia é muito difícil você encontrar pastor que fala assim, quero dedicar minha vida inteira. Não tem problema nenhum, irmão. Não é pecado. Mas não é uma imposição, que Paulo fala. Não é uma imposição. As vantagens de um celibatário é que nada o impede. Ele é só. Ele pode viajar para a missão. Ele não vai se preocupar
com a esposa e com o filho. Ele não vai pensar tantas vezes antes de sair. É ele e Deus na obra. Ele só vai dar um toque na mãezinha dele e falar assim, ó, tô indo para tal lugar, tá bom? Se ele tiver mãe ainda, né? Mãe ou pai, eu tô indo para tal lugar, tá bom? Tá bom. Acabou. Mas o problema aí também está com o quê? A imoralidade. Ele às vezes vai ser bem tentado nesse ponto. Bem tentado. E Paulo continua falando. Versículo 3. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, de modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a sua esposa. O que Paulo está falando aqui quando ele fala a respeito disso? Primeira coisa, Paulo está quebrando um paradigma aqui. Numa sociedade que era extremamente machista, Paulo, ele fala da igualdade dos cônjuges, tanto do esposo quanto da esposa, tanto do marido, da mulher. Aqui o conceder, irmãos, que a Bíblia fala, significa dever habitual. Dever habitual. Paulo está falando diretamente de relacionamento sexual, de relações sexuais. Dever habitual. Irmãos, a mesma Bíblia que condena sexo antes do casamento, como fornicação. O sexo antes do casamento é fornicação. E a Bíblia condena. A mesma Bíblia que condena sexo fora do casamento, que é adultério, a Bíblia condena. É pecado. Sexo antes do casamento é pecado. Sexo fora do casamento é pecado. Essa mesma Bíblia que condena esses dois também fala que a ausência de sexo no casamento é pecado. Eu sei que vai ter um monte de homem que vai falar assim, ó, o pastor falou daquela pregação, hein, não sei o quê. Mas você sabia disso, irmãos? A abstinência de sexo no casamento é pecado. E é um dos fatores que causa mais adultério na igreja de Jesus Cristo. Pessoas que às vezes ficam meses privando o seu cônjuge de relações sexuais. E aí quando o seu cônjuge olha para uma mulher lá fora, ou a sua esposa olha para um homem lá fora, e tem algum pensamento impuro, lembre-se que você tem culpa nisso. Isso é muito sério, irmãos. A mesma Bíblia que condena sexo antes do casamento e fora do casamento, também condena que a abstinência sexual no casamento é pecado. E você vai esperar o diabo entrar dentro da sua casa para levar o seu marido, para levar a sua esposa embora, para colocar um prato na frente deles, no qual o bichinho, a bichinha está morrendo de fome, e aí eles caem. E aí, às vezes, provavelmente uma família inteira é destruída. E quando eu falo família, irmãos, não é só
o relacionamento homem e mulher, aquela família. Os familiares em volta sofrem também. O pai, a mãe, o sogro, a sogra, os irmãos, os primos, todo mundo sofre por causa disso. E aí, os gabinetes pastorais começam a ficar cheios de pessoas. Meu marido não presta, aquele sem vergonha, cara de pau. Aí o pastor já fica bravo com o marido, chama o cara. Pô, cara, que atitude de criança é essa, meu? Você parece moleque, por que você fez isso? Pô, pastor, tô 6 meses sem ter relação sexual com a minha mulher. Aí o pastor já vira, chama a mulher. Não sei o que, bababá, bibibi. Você viu que o pastor, ele não presta? Você também deixar ele passando 6 meses de fome, né, filha? Você pecou. Você pecou primeiro que ele. Olha o que aconteceu com as consequências do seu pecado. Isso é uma consequência, irmãos. Isso se arrasta. Quem sofre é os familiares. Isso é triste, irmãos. Ambos, marido e mulher, têm os mesmos direitos assegurados por Deus para desfrutarem a plenitude da satisfação sexual no contexto do matrimônio. Isso é assegurado por Deus, irmãos. O sexo dentro do casamento é bênção. O sexo é um presente de Deus para o casal, para transformar a união deles mais forte, mais firme, e fechando as brechas do mundo, onde você vira de um lado, é jornal mostrando mulher pelada, é isso, você abre a internet, tem um negócio lá, um post. Irmãos, o mundo despeja a sexualidade por fora, tentando não só homens, viu, mas como mulheres. O último censo sobre índices de consumo de pornografia, por incrível que pareça, as mulheres estão em primeiro lugar, com 61%, e os homens com seus 30 e poucos por cento, 39%. Por incrível que pareça. Antigamente, esse quadro era bem inverso, era só homem. Mas hoje não. Hoje esse quadro se inverteu bem. E é onde as famílias começam a se decompor. Um outro ponto também, que acontece muito, irmãos, é aquela chantagem sexual. É usar o sexo como moeda de barganha no casamento. Se você fizer tal coisa, a gente namora. Pois é, irmãos. É pecado também. Irmãos, é um presente de Deus, irmãos. E uma família bem resolvida, nesse ponto, irmãos, ela é uma família bem forte. Dificilmente Satanás vai conseguir uma brecha para entrar na família. Dificilmente Satanás vai conseguir uma brecha para entrar na família. Porque eles estão em plena satisfação um com o outro. Isso não é o pastor Ricardo que está falando, não, filho. Isso é um conselho de quase 2000 anos do apóstolo Paulo falando à igreja de Coríntios. Versículo 5. Não privem um ou outro, a não ser por consentimento mútuo, por algum tempo,
para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Não se privam um do outro. Nós sabemos que as mulheres têm o costume de mulheres. Mulheres ficam menstruadas, têm o seu período. Mas não fiquem privados um do outro. O apóstolo Paulo fala que é por consentimento mútuo, irmãos. E quando fala de consentimento mútuo, é os dois concordarem. Aí você fala, poxa, legal. Mas qual é o contexto que ele está falando? Para se dedicarem à oração. É a única coisa que pode ter abstinência no casamento do sexo, é para dedicação à oração, que o apóstolo Paulo fala. Os dois quererem se santificarem no propósito, mas logo voltem para a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês. Irmãos, às vezes a gente acha que a gente tem domínio próprio da nossa carne. Às vezes a gente acha que a gente é forte. Não, isso não acontece comigo, isso não acontece com aquilo, não acontece com o outro. Mas você vê, às vezes, pastores, anos e anos e anos, caindo em adultério. O escândalo mais recente, não sei se vocês conhecem agora, estourou o mês passado, foi do Steven Lawson. Ele foi pego em adultério. A igreja no qual ele faz parte o afastou. Por que homens assim, com doutores em teologia, eles caem em adultério? Por realmente, às vezes, não ter um pleno entendimento da pessoa de Deus, porque diploma não é tudo teológico. E também, irmãos, por muitas vezes se acharem autossuficientes, achando que eles são indestrutíveis. Doutores em teologia, com diplomas fantásticos, com teses maravilhosas. Ai. Quando a gente vê isso, não se privem um do outro, irmãos. Isso é uma ordem apostólica. É uma ordem do próprio apóstolo Paulo. Não se privem. Não deem brecha para Satanás. Não faça isso com o seu casamento. Não ponha seu casamento à prova. Não ponha seu casamento à prova. E ele continua. E digo isso com concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. O apóstolo Paulo é um celibatário, como eu. No entanto, cada um tem o seu próprio dom. Aqui ele já fala que tanto o casamento como o celibato é um dom. Na verdade, de um modo ou de outro. E aos solteiros e às viúvas, digo-lhes que seria bom que permanecessem no estado em que eu também vivo, celibato. Mas se não conseguem se dominar, se casem, porque é melhor casar do que arder em desejo. O apóstolo Paulo sempre fala da santidade da igreja. Se você não tem capacidade de ser celibatário, uma viúva ou um solteiro, se você sente desejo de ter uma pessoa do seu lado, então case-se. Não peque, não faça isso, não se ajunte antes. Não fornique, que é a palavra usada, mas case-se. Para quê? Para que a santidade e a pureza da igreja seja mantida. E ele continua. E aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas, se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido.
e que o seu marido não se divorcie da sua esposa. Irmãos, nós sabemos, irmãos, que existem algumas situações, como o apóstolo Paulo fala, ele ordena para não se separar. O próprio Jesus fala que o divórcio é por causa da dureza dos corações das pessoas. O próprio Cristo fala isso, pela dureza dos vossos corações é lícito o divórcio. Mas, desde o início, não era a vontade do meu Pai. O divórcio não é a vontade do Pai. Mas, irmãos, nós vemos situações de casais que dificilmente tem alguma reconciliação. Isso gera violência. E às vezes nós vemos vídeos, homens que tomam facadas à noite e morrem dormindo. Então, para não chegar a essa situação, irmãos, a vida deve ser preservada. Nesse caso, a pessoa se separa, como diz o apóstolo Paulo. Mas se houver possibilidade de reconciliação, volte-se para seu marido. Irmãos, a pior coisa é quando uma pessoa fica casada e ela passa por humilhações, onde às vezes a mulher apanha do marido, apanha de forma cruel, chega a ponto a quase matar, ou como muitos casos acontecem, do marido matar a esposa, apanhando. Então é melhor se separar antes que aconteça uma tragédia e uma vida seja ceifada. Mas se há uma chance, nem que se for de um fio de cabelo, se reconcilie. Se reconcilie. É uma outra ordem apostólica. Não se separe. Não se separe. Lute pelo seu casamento. Faça de tudo para as coisas darem certo, irmãos. Nós sabemos que são dois mundos diferentes quando se ajuntam. Pessoas que se cruzam de culturas e de países diferentes, de bairro diferente, que às vezes não tem nada a ver. Começam a se gostar. E até essas coisas se alinharem, é difícil. Há um período de adaptação, mais ou menos uns 5 anos do casamento. Mas que sempre haja respeito. Sem bater, sem encostar a mão. A partir do momento que se perde um respeito no casamento, irmãos, o casamento está prestes a arruinar-se, prestes a fracassar. Não sou eu que estou falando, mas é o Espírito Santo de Deus. Preserve aquilo que Deus te deu, para que depois, no final, você não se arrependa. E o apóstolo Paulo continua: aos outros digo, eu, não o Senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorde em conviver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa. E a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. E que o apóstolo Paulo está falando assim? Quando ele fala que tanto o marido crente como a esposa crente santifica o não crente, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que o testemunho da mulher, da pessoa, da parte que é convertida, crente, pode tornar aquela pessoa não crente a crer em Jesus, levar essa pessoa até Cristo. Ela pode apresentar essa pessoa para Cristo. Nós sabemos que uma pessoa crente casar com um não crente já é uma desobediência. Porque ela está arriscando. É 50% a 50% de chance de dar certo ou não. Às vezes as pessoas falam assim: eu vou casar com ele e eu vou levar ele para a igreja. Aí quem sai da igreja é a pessoa.
é metade da chance, irmão. Por isso que é melhor um crente procurar dentro da própria igreja, dentro do próprio povo de Deus, e quando eu falo igreja, não só a igreja local, como uma igreja de Cristo. Procurar dentro dos nossos arraiais. Se dentro dos nossos arraiais, irmãos, não é garantia de nada, de dar certo, imagine quando você procura uma aliança, como diz o apóstolo Paulo, um jugo desigual. A possibilidade de dar errado é muito maior do que de dar certo, irmãos. Por isso que é um ato de desobediência um crente procurar no mundo parceiro ou uma parceira. Espere com paciência no Senhor. Mas se isso já aconteceu, o que o apóstolo Paulo fala? Não se divorcie. Se a pessoa concorda, amém. Essa santificação é a apresentação da pessoa crente para outra pessoa, a apresentação do próprio Cristo. Do próprio Cristo, irmãos. É o testemunho de vida. É a paixão, carinho. Ainda não sendo. Você entendeu? Olha como a dificuldade aumenta. Olha como a dificuldade ela aumenta. Mas se o não crente Mas se o não crente quiser se separar, que se separe. Em tais casos, não fique sujeito à servidão, nem o irmão e nem a irmã. Deus os chamou vocês para viverem em paz. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que se a parte não crente quiser te abandonar, deixa ela aí. Você não está no jugo da escravidão e da servidão. Você não está no jugo da escravidão. Deixa ela aí. Ela é a parte não crente. E a parte não crente é dada, quando ela vai embora, ela é dada como morta. E essa pessoa pode se casar de novo. Vocês entenderam que são pequenos detalhes que nós podemos fazer com que a nossa vida conjugal melhore? São pequenos detalhes que nós fechamos grandes brechas para que Satanás não entre e não destrua as nossas famílias. Não se coloque à prova, irmão. Não existe crente super-homem. Não existe crente super-homem, nem super-moça, nem nada. Não existe, não existe. Se você continua dando uma brecha assim, uma hora isso vai dar ruim. Porque uma hora vai haver um olhar de uma pessoa, um sorriso, uma gracinha, uma piadinha de duplo sentido. E é onde o coração daquela pessoa pode ser fisgado. E aí você perde o seu marido, perde a sua esposa. Então, irmãos, é uma receita que o apóstolo Paulo fala, que a gente vigie, porque a gente cuide da saúde do nosso casamento. Nós sabemos, irmãos, que as rotinas são demasiadamente cansativas. Chegamos tarde do trabalho, cansados às vezes. A gente só quer comer e dormir, entendeu? Às vezes a gente liga a televisão no automático, não está nem prestando atenção no que está passando. Aí vai pro celular e faz isso. Às vezes a rotina consome a gente. Eu sei de tudo isso, irmãos. Eu sei. Mas a gente deve preservar a saúde do nosso casamento. Preservar. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quanto mais intimidade o casal tem, mais feliz o casal é. Quanto mais tempo de qualidade o casal tem, mais ele é feliz. A rotina é cansativa, é. Imagine quando você tem jornada dupla. Imagine. A esposa que cuida de filhos, o marido que faz outra coisa, que pensa,
bola estratégia, fica preocupado com algumas contas que estão atrasadas e não fala porque é de responsabilidade dele. O marido e os homens têm esse intuito de segurar o fardo sozinho, às vezes ficam calados, estão tristes por dentro, mas não falam nada para a esposa, estão em situação difícil, mas não falam. Eu sei de tudo isso, irmãos, tudo isso. Mas se nós, irmãos, não cuidarmos disso, irmãos, Satanás vai abrir uma brecha. E ele pode colocar alguma pessoa que queira cuidar da sua pessoa, na qual você ama. Cuidado, irmãos. Ele é astuto. Muito astuto. Então, irmãos, quando o apóstolo Paulo fala isso, ele recomenda para todas essas pessoas. O intuito é a santificação e a pureza no leito do casamento, a pureza no leito dos solteiros, a pureza no leito dos crentes casados com não casar, com crentes casados com crentes e não crentes. Amém?